Olá, sejam bem-vindos ao Biela ao Vivo de hoje. Olá, Wanderson, tudo bem? Boa noite, joia. Boa noite. Antes da gente iniciar a gravação, né, da Web Aula ao Vivo, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do Senai Digital, tá? Diretrizes essas que são as orientações, tá? Relacionada à web aula, para a gente tornar essa aula mais fluida aqui. Deixa eu compartilhar aqui com áudio. E aí, logo depois a gente vai fazer. Hoje é a última aula dessa UC aqui, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Deixa eu compartilhar a tela aqui, Wanderson. Então, na penúltima aula aqui, a gente falou sobre a segunda parte, tá? São duas solicitações de serviço. Uma era para subestação e a outra era para lavanderia. Foi uma aula muito boa, né? Foi interessante ali que a gente, né, compartilhou a experiência, né? Os sensores aí que você utiliza aí, né, Wanderson? E a de hoje essa atividade aqui. Deixa eu ver se ela já está aqui. Não, a gente tem que ir lá na situação de aprendizagem. Tem aqui já a folha. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui. Deixa eu diminuir o nome aqui para não dar. Meu armazenamento aqui vive lotado. Aí nesse arquivo aqui, note que é um relatório, tá? E aparece essa marcação porque eu tô com o mostrar parágrafo ativado. Quando você tira, ele desaparece aqui. Então, vocês estão vendo que é um formulário básico aqui do plano de manutenção elétrica. Tem até um plano que, até esse dia eu estava comentando com a turma. Aí o bom teve um aluno que perguntou, né, se ele, quando fosse, né, eletrotécnico, ele poderia, assinar aquele UPMOC, que é o plano lá de manutenção na parte de refrigeração. E aí, assim, eu não tinha essa resposta, aí aproveitei que o professor, que fica aqui perto aqui da área da mecânica, refrigeração, né? Perguntei para ele, e daí ele falou que o PMOC em si, o plano, né?
ele não poderia assinar, pode assinar as cargas, né, as potências aí do circuito, mas responsabilizar tecnicamente pelo plano, só o técnico em mecânico, eu nem sabia, e obviamente o técnico em refrigeração. E esse plano de manutenção elétrica, ele faz parte de um, né, vamos dizer assim, uma documentação de um plano maior que é chamado de prontuário das instalações elétricas. A gente até comentou aqui na UC de segurança e eletricidade. O prontuário, basicamente, ele é um relatório, eu vou colocar ele aqui, vamos fazer uma comparação aqui. Eu vou pegar aqui emprestado lá da segurança e eletricidade. É, ó, vou pegar esse aqui da Vivo. Esse aqui da direita é o prontuário completo. Prontuário das instalações elétricas, né? No caso, esse prontuário, ele é uma juntada de documentos. Quando a gente fala isso em termos jurídicos, isso vem lá do termo jurídico, e na segurança do trabalho, é uma reunião de documentos. Que documento, professor? Reunião de projeto, reunião de documentos que comprovam que o eletricista realmente é eletricista, que o eletrotécnico é eletrotécnico, o engenheiro eletricista é engenheiro eletricista, é, anotações de responsabilidade técnica, tanto se o responsável for um eletrotécnico, do eletrotécnico, se for um engenheiro eletricista, do engenheiro eletricista. Aí, quando eu falo responsável pelo projeto elétrico, responsável pela manutenção, responsável, né, por uma reforma. Então, toda a documentação no que tange a relatórios, responsabilidade técnica, tanto do técnico quanto do engenheiro, quando necessário, é juntada nesse dossiê, eu chamo de dossiê, esse prontuário. E daí, toda essa documentação técnica é a comprovação de que teve projeto e que esse projeto teve um responsável técnico da área e que os funcionários que estão prestando serviço, seja da própria empresa, aqui, por exemplo, da Vivo, seja de uma terceirizada, tem empresa terceirizada que presta serviço para empresas aí de telecom, por exemplo. Se eu não me engano, tem uma aqui em Goiânia, eles contratam o pessoal terceirizado só para call center. Aí é call center da Vivo, aqui mesmo, aqui perto aqui do Unidigital aqui, tem um prédio, aquele prédio grandão lá da Caixa Econômica, em alguns andares, por exemplo, lá fica uma central, né, uma central de atendimento de operadora, da Vivo, eu sei que tem da Vivo e da Claro, tá? E, inclusive, não são funcionários diretos da Vivo e da Claro, são funcionários terceirizados, né? Então, é uma empresa terceirizada, tipo Algar, por exemplo, né? Essa empresa terceirizada, ela presta serviço, né, de telecom, de atendimento, né, de manutenção, de infraestrutura. E nesse meio, né, tem um responsável técnico. Então, toda essa documentação é relacionada à instalação elétrica, assim como o PMOC é relacionado a esse plano de manutenção dos sistemas lá de refrigeração, tá? E o plano de manutenção elétrica, ele deriva, ou seja, ele vem do bojo aqui da documentação do prontuário das instalações elétricas, tá? Por isso que eu pedi para a Laura colocar aqui, lá
na aba de vídeo aula, que aí fica mais fácil de vocês encontrarem. Ó, ela já colocou o selo da aula de hoje, né? Inclusive a thumbnail, ela já colocou que tem a ver aqui com o plano, ó. Tem esse material extra aqui, que é só vocês virem aqui na pastinha, baixar ele, e ele é da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, esse documento, vocês vão baixar aí. Deixa eu baixar ele logo daqui, que aí fica até mais visual. Então, esse plano, pessoal, esse plano aqui, ele é um documento oficial da Agência Nacional de Energia Elétrica, tá? Tá vendo aqui, ó, o plano mínimo de manutenção. Tem as diretrizes dele aqui, ó. Como todo plano, né, não de manutenção, mas como todo plano que envolve segurança, ó, vou até destacar aqui, ó. Ó, o plano mínimo de manutenção define as atividades mínimas, né? O que que é necessário? O que que é o mínimo necessário para você ter manutenção preditiva, manutenção preventiva? A predição, ela envolve você ter geralmente sensores, tá? Então, a empresa aí, igual eu comentei anteriormente aí, se eu não me engano, acho que foi em projeto industrial, tem a empresa lá, a Traction, que ela tem sensores. Esses sensores você coloca em pontos estratégicos ali na máquina e eles vão dar a telemetria 24 horas por dia. Por exemplo, tem o sensor ideal para máquinas, principalmente motobomba. Ele mostra, né, através aí do som aí que ele capta do próprio motor, ele mostra o ruído característico da cavitação, que é quando a, a pá do rotor lá, ela começa a ter um desgaste prematuro, né? É, e aí esse desgaste ele vai acabando ali com a tinta que fica ali na turbina, dependendo, né? Tem umas que eles passam uma tinta ali especial, até mesmo para evitar corrosão, mas mesmo assim ela vai ter um desgaste, né? Cria zonas de baixa pressão ali, é, na hora que ele faz a sucção da água, né? E daí ele vai desgastando, e na hora que aparece o problema, opa, esse aqui é a predição, né? Tem a ver com predição, ou seja, ele já percebeu ao menor sinal de cavitação e falou, ó, já tem um barulho aqui que indica cavitação nessa bomba. Dependendo da intermitência desse sinal, né, dependendo da onde que está ali, do giro, né, ali no giro, onde que ela está movendo ali, que tem um desgaste maior, ela, ela não vai ser contínua, tá? Dependendo da quantidade de tempo que ela permanece, já tem que trocar. A manutenção preventiva é igual lá em gestão da manutenção, você arbitra equipes, né? Essas equipes para periodicamente fazer a ronda ali nas máquinas, fazer a verificação, né? Inclusive com instrumentos semelhantes, por exemplo, um exemplo de manutenção preventiva que é semelhante à preditiva aí, a preditiva você consegue, geralmente você usa sensores, você usa telemetria em tempo real, tá? Aí literalmente, como você tem um sensoriamento 24 horas por dia, né, pela máquina ali, você consegue predizer com muita exatidão os problemas, ela vai acumulando ali a estatística, né? E daí ela já ajuda você
né, na manutenção. Já a preventiva, não. Preventiva, você vai em um tempo ali, às vezes a máquina, ela, igual a estação de tratamento de água, funciona 24 horas por dia, tá? E se fosse uma manutenção igual àquela lá da UC de gestão da manutenção, você demora a perceber, porque, por exemplo, tinha uma manutenção, eu lembro que tinha uma lá que ela só podia ocorrer no turno ali da madrugada ali, né? Naquele período ali. Se a máquina funciona o tempo inteiro, então você só vai perceber à noite. Isso, né? Se você perceber, né? Vantagem de quem fica fazendo a telemetria o tempo inteiro é ele poder, né? Poder aferir com precisão o momento em que iniciou a falha, tá? E, e isso é extremamente benéfico. Então, preditiva e preventiva e suas periodicidades, tá? Para transformadores de potência, autotransformadores. Quando ele fala transformador de potência, ele também é um autotransformador, tá? O autotransformador, o que que ele faz? Ele converte energia num potencial menor para o maior ou do maior para o menor, por exemplo, tá? E quando eu falo simplesmente só transformador, pode ser que ele seja um reator, tá? Existem os efeitos da linha aí que são efeitos é, capacitivos, daí o pessoal utiliza um transformador, né, de potência em que ele só tem o primário, ou seja, ele não é um autotransformador, ele não converte energia de um potencial maior para o menor ou do menor para o maior. Daí ele é projetado para consumir energia, é, energia capacitiva que é acumulada ao longo da linha, tá? Reatores, que é esse caso desse transformador que ele não é um transformador. Capacitores, disjuntores. Aí quando fala disjuntor, a gente já pensa em disjuntor de baixa tensão, né? A gente nunca pensa em disjuntor de média ou de alta tensão, tá? Desculpa, gente. Chaves seccionadoras, né? Que é desde um disjuntor ele pode ser considerado uma chave seccionadora. Existem chaves seccionadoras que são apenas chaves, né? Igual a chave faca lá. Só que tem algumas que elas têm um invólucro para extinção de arco elétrico que ele é imerso no óleo, tá? Daí ele parece, né? Ele tem a aparência ali de um transformador, porque ele é grande, né? E tem um jeitão ali, né? De tá ali entre um transformador e um disjuntor de alta tensão, tá? Mas aí quando é disjuntor, ele tem um relé. Quando ele não tem um relé, é só para seccionar, mas ele precisa ter uma supressão de arco, daí você coloca essa supressão para ser, né, ser feita imersa ao óleo ali, né? Embora ele não tenha um relé, porque quando tem relé, nós podemos chamar de disjuntor. Quando ele não tem relé, e daí ele pode ser um fusível, né? Pode ser uma chave que tem a extinção a arco aí, né? Para-raios, né? Para-raio é basicamente o próprio para-raio, que é o captor Franklin. Tem um outro tipo de para-raio que é o terminal aéreo, né? Então você tem, ó, de para-raio aqui, né? Para-raio, você tem terminal Franklin, né? Que é basicamente lá o que o pessoal chama de pé de galinha. Você tem o terminal aéreo, que é basicamente uma haste de aterramento, viu? Né? Esse aqui é o Franklin. E esse daqui é o terminal aéreo.
E basicamente é, é uma haste de aterramento, só que ela fica para o alto, tá? É um para-raio, que na verdade ele não é nem para-raio, é o para-raio de redes. Você olha para ele aqui, ele é uma termorresistência. Daí ele tem um corpo de isolação aqui, né? Ele parece um isolador, tá? Ou ele é de cerâmica, ou ele é polimérico, né? Um plástico, mais pro lado de uma borracha, tá? Aí ele tem o terminal de cima aqui, o de baixo. O de cima é para você colocar a fase, né? Por exemplo, a fase A. E embaixo você conecta no aterramento do sistema, né? Você conecta no terra. Tá? Esse ele é chamado de para-raio de rede, mas na verdade ele é um DPS, né? Ele é um supressor de surto, tá? Pessoal, semelhante àqueles que a gente vê lá no quadro de distribuição, isso. Então vocês estão vendo aqui, ó, as atividades periódicas, as atividades estabelecidas neste documento não constituem o conjunto completo de atividades necessárias à manutenção dos equipamentos de linha de transmissão, tá? No mínimo, mas o mínimo aceitável. Esse negócio do mínimo aqui aceitável, ele tem como diz o pessoal hoje, uma pegada, né, de segurança, tá? Toda norma, né, por exemplo, a NR10, né, Segurança de Instalações Elétricas, ela tem esse termo, né? É o mínimo necessário para garantir a saúde e a segurança do trabalhador, tá? Aí aqui no caso do plano aqui da ANEEL, é o mínimo necessário, né? Para, né, o mínimo, aqui está falando aceitável do ponto de vista regulatório. Ah, então é o mínimo que está lá por exemplo, na NBR 5419 aqui, né? Que fala sobre SPDA, sim, se tem um mínimo que é, por exemplo, edificações acima de 4 andares para cima, é o ideal é você ter um sistema de SPDA. Se ela tiver menos que 4 andares aí, você é mais ou menos assim, você não precisa ter esse sistema. Agora, se for uma instalação térrea, tipo um supermercado, que ela tem uma área grande, é bom você também tem lá uma das. São 4 volumes, tá? A NBR 5419 aqui. E nesses 4 volumes tem um volume lá que ele é regulatório, mostra lá de normas, né? E aí ele fala da altura, que é 4 pavimentos. Aí, assim, a partir de 4 pavimentos, por exemplo, você não é obrigado a ter, mas você tem que ter um laudo falando, olha, essa edificação, veio aqui o engenheiro, analisou a edificação e, baseado na 5419, não tem a necessidade de ter projeto de SPDA. Agora, se é acima de 4, já precisa, é obrigatório ter o SPDA, e daí, se mesmo tendo 5 e não tem essa necessidade, por exemplo, você tem lá uma edificação de 5 andares, né, ou 4, mas aí, ó, em volta dela, você tem várias edificações, sei lá, de 20 andares, 10 andares, né? Bem mais alta do que essa. A descarga atmosférica aqui, ela vai primeiro cair no ponto mais alto. Se eu sou o menorzinho dentre os mais altos aqui, se tiver uma formação aqui, né, de cumulonimbus, né, o nome técnico lá da formação aqui,
para gerar uma descarga elétrica aqui, ela vai preferencialmente cair no mais alto primeiro, tá? É muito raro vir aqui e descer para essa mais baixa. Ela é atraída naturalmente para os mais altos, até porque o alto tem o quê? Um captor Franklin, tem um sistema de aterramento. Aí é o segundo ponto. O primeiro é o mais alto. O segundo, o poder das pontas. Pessoal, o que é isso, o poder das pontas? É um princípio que a gente aprende lá no início de eletricidade, no segundo grau mesmo, tá? Que descobriram, né, que a descarga elétrica, ela prefere metais, né, obviamente. Quando é uma descarga elétrica de uma nuvem, o que for mais alto é preferencial. E eles descobriram que objetos, por exemplo, um objeto isotrópico de dimensões regulares, por exemplo, uma bola, né? Ele é um objeto isotrópico que ele tem as mesmas propriedades geométricas aqui, né? Já, por exemplo, uma pirâmide não é um objeto isotrópico. Ela tem, por exemplo, vamos supor uma pirâmide triangular aqui, que é chamada de tetraedro regular. Ele já não é tão regular assim, ele tem pontas. E outra coisa, o poder das pontas, que quer dizer isso? Num objeto em que eu tenho carga elétrica, por exemplo, um corpo, quando ele tem carga elétrica ou por contato, ou por atrito, ou por indução, né? Por exemplo, por contato, essa carga elétrica literalmente tocar aquele objeto. Por indução, eu ter um campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético ele vai gerar tensão, e se ele gera tensão, potencial elétrico, ele é aterrado, pode gerar corrente elétrica, tá? Ah, e por contato, eu falei indução, né? Indução eletromagnética, e as cargas, elas também se acumulam, né? Eles descobriram que quando é um objeto igual a esse daqui, as cargas elétricas elas ficam espalhadas igualmente na superfície externa, tá? Do objeto. Já quando é um objeto igual a esse, né? Anisotrópico, né? Não isotrópico, essas cargas elas se acumulam geralmente nas pontas, tá? Na superfície e nas pontas. Então, se eu energizar esse triângulo aqui, a carga elétrica, elas vão ficar acumuladas nas pontas desse triângulo, preferencialmente. Se ele tivesse uma ponta mais fina ainda, tipo uma antena aqui, toda a carga ela ia tender para vir para essa antena aqui, né? Para essa ponta aqui mais fina, né? Então descobriram e na superfície externa é o que a gente conhece como a gaiola de Faraday, tá? Ah, professor, então quer dizer que tem um documento desse, né? Esse documento aqui da ANEEL, né? Que ele, olha, ó, manutenção preditiva, ó, olha o que a gente já viu lá, instalação predial, inspeção visual, né? Eu visualmente perceber que tem, por exemplo, barramento chamuscado, tem cabo derretido. Isso é uma forma de inspeção visual, né? Ou inspeção, ele está chamando termográfico aqui, mas geralmente é por ensaio. O que que é ensaio? Utilizando um equipamento, né? Já que eu naturalmente não consigo visualizar, não consigo, não é nem visualizar, não consigo, e não é, né? Não consigo perceber, né? Com sentido é pior porque energia, né? Você, né, não vê e quando você percebe já é tarde demais, você já está sendo eletrocutado, tá? Então, se você não pode visualizar, né?
sem um equipamento, o equipamento ele vira né, uma forma de detecção, né? Então, é um ensaio, né? Chamam de ensaio aí, ou de teste, tá? Então, uma inspeção por ensaio ou teste, né, por equipamento, no caso, um termógrafo, né, que nada mais é do que uma câmera que ela enxerga, né, o infravermelho aí, né? Ela, em vez de você ver a imagem propriamente dita, igual a gente enxerga aqui, né? Ela vê, né, os pontos quentes. Quanto mais quente, mais próximo ali do branco, ali do amarelo. Quanto mais frio, mais próximo do azul, tá? E o ensaio dos óleos isolantes dos equipamentos, tá? Tem equipamento, por exemplo, um transformador normal aí de rede de distribuição, ele é ou é a seco ou é a óleo, né? Geralmente de rede, eles todos são a óleo. Eu nunca vi um de rede de distribuição que fica na rua a seco. Já em subestação de cliente, né? Existe, ele é a seco. Mas, no geral, os transformadores eles são protegidos a óleo, né? Para aproveitar não só o arrefecimento, que é o objetivo secundário, mas o primário é extinguir o arco elétrico. Entendi, Ficho. Então, esse plano aqui de manutenção, você vai escrever o objetivo dele, tá? Os equipamentos, né, que foram utilizados aqui, ó, na subestação. É, na casa de bomba e painel de comando, por exemplo, aqui da lavanderia, né? A lavanderia industrial aqui. Cozinha industrial, quarto de hóspede, até que lavanderia e painel de comando, subestação, foi atividade aqui. É porque essa UC ela é bem maior, tá? E daí a gente dá uma diminuída aqui. Tem turma que eu libero a atividade da cozinha industrial e do quarto dos hóspedes, tá? Mas aí eu gosto, eu confesso que eu gosto mais de fazer com que a atividade 2 vocês, né, trabalhem com a lavanderia industrial, porque aí você, querendo ou não, já trabalha com, né, bomba aí de recalque, né, o conceito aí, e a subestação, né? Confesso, esse daqui do quarto de hóspede, basicamente é a instalação predial, né? E aqui é mais interessante a gente ver algo ligado mais para a indústria e para a rede de distribuição, né? Já que a gente está no módulo 3, tá? Cozinha industrial também é interessante, tá? Mas como são muitas tarefas, né? Então eu já dou uma reduzida aí, tá? Eu não deixo, porque senão a atividade 2 ali ia ter pelo menos umas 3 a 4 etapas aqui, ó. Tem a etapa da subestação, a lavanderia com a casa de bomba, eu já juntei logo tudo, né? Então, se fosse seguir ao pé da letra, ó, teria uma, duas, três, quatro, cinco etapas a atividade 2. Aí depois que fazer essa. Mas calma que eu vou dar a dica dessa aqui. Entendi, professor. Então quer dizer que eu tenho que escrever isso aqui tudo no plano? Não necessariamente tudo. E já dando um spoiler aqui, esse plano, ó, fala de manutenção preditiva, né? Transformadores, tá? Esses transformadores que é feito um ensaio do óleo aqui, chaves também, né, de alta tensão, que é feito esse ensaio, geralmente é de subestação de cliente e também, né, às vezes, dependendo se o transformador ele é acima de 1000 volt-ampere de potência, o ideal é que ele tenha uma estação de tratamento de óleo, tá? E o que eu tenho certeza que tem são transformadores de potência de concessionárias aí de energia, tá?
Aí é necessário eles terem, né? Já vem no projeto ali, porque um transformador de potência ele é extremamente robusto, né? Gigantesco aí. E não é fácil você fazer, até você fazer a manutenção dele. Você tem que mobilizar muita coisa, você tem que fazer paradas programadas, dependendo. Dependendo, dá para você usar um caminhão que ele é chamado Big Jump. Aí esse caminhão ele tem um carretel, ele tem cabos que aí você liga né, se faz uma espécie de bypass na rede aí de alta tensão e aí você consegue fazer com que a energia passe por esse carretel, tá? E aí ela tem um tratamento de atenuação, né? Porque se o cabo tiver em forma de carretel enrolado, ele vira o indutor, ainda mais que é nível de tensão alta, né? 69 kV, 230, por exemplo, né? Daí ele tem lá um sistema para atenuar esse campo eletromagnético, tá? E daí você conseguir, né, fazer a manutenção bypassando, né? Ou seja, eu preciso fazer a manutenção nesse transformador, né? Deixa eu fazer um dos desenhos clássicos de um transformador, né? Que é o primário e aqui é o secundário aqui. Então, você tem a linha de transmissão chegando aqui, né? A LT chegando aqui e saindo, por exemplo, uma rede de distribuição urbana. Daí eu preciso fazer, né, a manutenção, porque entra 230, por exemplo, 230 kV e sai, por exemplo, 13,8. Só que parar esse transformador é complicado. Aí tem uma estação de tratamento aqui de óleo, você faz a limpeza, né? Faz testes. O pessoal até contrata técnico em química, engenheiro químico, tá? Dependendo aí, para fazer essas análises aí, laboratórios aí, né? E aí eles são feitos, né? Para saber a saúde, quando tem que trocar aquele óleo ali. E aí, se precisar fazer uma manutenção aí hardcore, você usa o Big Jump, né? O Big Jump bypassa aqui, a energia, a energia vai bypassar aqui, tá? E você pode fazer a manutenção aqui. O problema, agora eu lembrei que o problema é porque isso não pode ser feito não. Agora que eu lembrei. Nesse caso aqui não. Porque é de 230 para 13,8, por exemplo. Eu só posso bypassar na mesma nível de tensão. É isso mesmo, ó. Já tava falando besteira aqui. O Big Jump ele fica só na parte de distribuição. Daí você pode isolar, tá? É isso mesmo. Ou ele está na linha na LT, né, numa 69, ou ele está numa rede de distribuição urbana ou rural. Tá? Entre redes aí, níveis de tensão, não dá. Realmente não dá para bypassar, não. Então apague isso aqui, antes que eu fale besteira. Aí você tem que fazer o agendamento aqui, tá? E dá para essa subestação aqui, porque uma subestação, ela não é só um transformador de potência. Eu tenho vários transformadores de potência aqui, ó. Você pode fazer o balanço deles aqui, né? Ah, precisa dar manutenção nesse, então tira ele de operação, tá? Aí você pode, né? Literalmente tem no esquema lá as chaves, né? Seccionadoras aqui, que aí você deixa ele em aberto enquanto a manutenção é feita. Essa é uma forma. Aí, se a manutenção for aqui dentro, né, por exemplo, da rede
13.8, aí dá para fazer isso aqui, tá? A 13.8, por exemplo, você tem um poste aqui que eu preciso trocar. Só esse poste tá bichado aqui. Aí uso o bypass aqui, ó. Aí no 3.8, eu direciono a energia, tiro esse poste, ou deixo ele ali, né? Dependendo. Coloco um poste de lado. Tem duas situações. Você pode arrancar e colocar outro, ou você pode colocar um de lado ali e mover a rede para esquerda, para direita ali, por exemplo. Aqui, ó, se eu for falar mais aqui, ó, reatores, que é o que eu falei aqui, que eles servem para consumir a energia capacitiva da linha. Ó, capacitores, disjuntores, chaves seccionadoras, linha de transmissão, tá? Tem até um resumo das periodicidades, ó. Equipamento de subestação de 6 meses, transformadores de potência, autotransformador de 6, 12, ó, ensaio de gases dissolvido no óleo isolante. Tem um relé que é chamado relé Buchholz, né? O relé Buchholz, ele ele serve para detectar isso aqui, tá? A, gases aí, né? Que eles, né, são desprendidos aí na decomposição da proteção lá do enrolamento do transformador. Ensaio físico-químico, né, para ver quantidade de partículas, porque um transformador, o núcleo dele, ele vai ser isolado ali, vai passar por um alto-forno, tá? E daí ele vira uma peça em que não dá literalmente para você abrir essa peça, dá até para você desmontar até certo ponto. Se você precisar trocar, você vai ter que trocar o conjunto inteiro. Não dá para eu arrancar o enrolamento, por exemplo, colocar um enrolamento novo, ou colocar um enrolamento, quando eu falo, é a bobina, né? E o chapeamento ali. Você tem que colocar o conjunto inteiro, o chapeamento interno e a bobina que fica imersa nele, né? A bobina do primário e a bobina do secundário. Aí não dá, simplesmente. Ah, professor, mas eu já vi o povo enrolando o motor novamente. Beleza, ele está enrolando ele novamente, mas o rotor ali, ele, né, o que vai dependendo da arquitetura, do jeito ali do enrolamento dele, né? Sei lá se ele for um gaiola de esquilo, por exemplo, né? Dependendo aí das ranhuras que ele tem ali. É só outro rotor, ou é só outro enrolamento ali. E aí o pessoal às vezes, né, aquece ali para tirar, né, aí tira o esmalte, ele derrete ali, você consegue tirar e deixar o rotor ali limpo para você colocar outro enrolamento nele, tá? Hum. Então tem as periodicidades, ó, manutenção preventiva periódica, 72 meses, ensaio físico-químico 12 meses, né? Um ano, né? Análise de gases, 6 meses. Então tem, né? Ó, e inclusive os que tem asterisco aqui, ó, periodicidade da manutenção preditiva do equipamento principal, né, de função. Como assim? O para-raio, tem para-raio aí que você só descobre que ele tá ruim depois que ele, né, arrebentou, infelizmente. Tem alguns aí, né, que são chamados para-raios de rede, ele lança um sinal sonoro, um status ali luminoso, né, ou um sensor interligado a ele para mostrar o status dele, né? Mas às vezes só com a falha é que você troca, tá? Os de rede principalmente, infelizmente, não tem um sistema, não tem uma visualização ali e mesmo se tivesse, por exemplo, um LED, alguma coisa, como são circuitos que ficam aí numa rede urbana, né, numa cidade gigantesca, né, não é igual uma indústria que você anda ali, né, tanto a linha um, linha 2, não sei o que, dá para você fazer periodicamente, né, então fica inviável, né, mas
A cada dia aí a tecnologia vem avançando e dá para você, né? Tem até uns transformadores da Alemanha que quando acontece um problema ou está acontecendo, né, ele vai lançando status, mostrando temperatura, mostrando tudo. Inclusive quando ele falhou e ele já gera uma mensagem, né, já para o operador do sistema falando que no endereço tal, nas coordenadas tal, sei lá, o porte tal precisa que o transformador ali seja trocado, seja colocado ali no plano de manutenção, tá? Ok, professor. Agora para a gente fechar aqui, ó, eu eu fiz um resumo aqui. Eu extraí aqui, pessoal, do próprio plano, tá? Um texto aqui, ó, igual aqui, ó. Eu coloquei esse em verde aqui, destacado aqui, ó. Segue em anexo o plano da ANEEL para conferência das autoridades competentes quanto à verificação de conformidades, né, do prontuário das instalações elétricas segundo a NR10, tá? É igual eu falei. O, o plano, ele é uma parte, esse plano mínimo de manutenção, ele coaduna, né? Ou seja, ele está de acordo com a NR10 porque é um plano mínimo para as instalações se manterem funcionando. O mínimo necessário para que elas funcionem. E como todo plano, né, é igual o projeto, né? Esse projeto é uma projeção. O plano, né, é porque se eu falar o outro sinônimo dele, que é planejamento, né? O plano é justamente isso, o próprio nome já diz, é um planejamento. É um planejamento no formato de projeto, no formato de listas, checklist, né? De verificação. Então eu peguei e fiz um resumo aqui dos pontos principais aqui, ó. Igual no item 5 eu coloquei, as atividades estabelecidas neste documento não constituem o conjunto completo de atividades necessárias à manutenção dos equipamentos específicos do Hotel Eco Resort, né? O Hotel Eco Amazônia, quer dizer, né? Mas o mínimo aceitável do ponto de vista regulatório. Assim, cabe à concessionária de energia local, né, estabelecer, e é bom que você coloque genérico, tá? Porque aí é igual, né? Parece que foi ontem, né? 2016, faz pouco tempo. 2016 aí era a Celg, né? Esturdia, como diz o pessoal lá da roça, né? Esturdia era a Enel. Hoje é Equatorial. Amanhã é a Tesla, sei lá, né? Amanhã é a Renanzinhos Engenharia, não sabemos, né? Então é bom você colocar genérico aqui, tá? Concessionária de energia local estabeleceu o seu plano de manutenção. Lembra ter as NTDs, né? Norma Técnica de Distribuição Local ali, que são baseadas em NBRs, como a 5410, a 14039, né? Que é para média tensão e por aí vai, né? 5460, né? Que é para sistema elétrico de potência, né? Recomendações aqui, tá? Então tem alguns pontos aqui no texto original aqui, né? Daí o que que eu fiz aqui, ó? Ó, por exemplo, o item 9 aqui, ó. O 8 e o 9 aqui, vamos destacar isso aqui, ó. A seguir são apresentadas as atividades mínimas e periodicidade para manutenções preditivas e preventivas dos equipamentos indicados nos itens. Subestação, casa de bomba, painel de comando, né? Tudo que tem ali dentro do hotel Eco Resort ali. SPDA, e o item 9 aqui, as atividades mínimas são o quê? Inspeção visual, inspeções termográficas aqui, né? Você pode até colocar também manutenções. Quando eu falo inspeção termográfica, eu já estou colocando algo muito específico, né? Dentro da inspeção por ensaio, né? Você pode colocar um item C aqui, por exemplo,
inspeções, né, inspeção por ensaio, né, de equipamentos. Aí você coloca lá, exemplo, multímetros, alicate termômetro e por aí vai, elencar alguns aí necessário. Daí, ó, eu não fui aqui muito preciosista, porque a maioria desse plano de manutenção aqui oficial da ANEL, ele fala de cargas grandes aqui, ó, transformador, autotransformador. Estão vendo que é 72 meses, né? 36 meses, 12 meses aqui, 6 meses. Daí, para adequar a demanda do hotel Eco Resort aqui, eu coloquei, por exemplo, ó, transformadores, ó, trimestral, disjuntores mensal. Eu arbitrei, viu? É bom que a equipe técnica arbitre isso também. Por quê? Porque se eu for fazer essa manutenção é, tão espaçada quanto o plano oficial aqui da ANEL, né? Já que para a ANEL é para cargas grandes, que tem equipamentos de difícil, né, manutenção ali, né? Por isso que o tempo. E eles são mais robustos também, né? Bem mais construído, bem, né, do que um transformador da subestação aqui, por exemplo, que não tem nem estação de tratamento de óleo. Então eu adequei a essa realidade aqui, né? Painel de controle diário, né? Enquanto você estiver lá no, né, na casa de máquinas ali, você sempre dá uma olhada, né? Aí, por exemplo, casa de bombas, ó, mensal, né? Quinzenal, a bomba d'água mensal, painel elétrico quinzenal, a boia semanal, tá? Por exemplo, a bomba d'água coloquei mensal aqui, dependendo do tipo de motor aqui, dá até para você estender mais o prazo. Se ele for não escovado, né? Se ele for um motor de indução, né? O MIT, né? É basicão aí, por escovado, aí é bom todo mês você dar uma olhada aqui. E tem os por demanda, né? Igual eu falei, as tomadas aqui em geral, ó, tá vendo que é tudo eu coloquei mensal barra defeito, né? Todo mês dá uma olhada, né? Mas assim que apresentar um defeito, né? É bom você ir lá e fazer essa manutenção. Mesmo porque pontos de força, iluminação, você não tem telemetria igual eu citei numa casa de máquinas aí de bomba, né? Cozinha industrial, né? Basicamente as mesmas coisas aqui, né? São tomadas, pontos de iluminação, alguns equipamentos específicos aí. É, tem uma, tem uma máquina que serve para você fazer fritura, né? Na cozinha industrial. Ela aí faz em banho-maria ali, que você coloca muito óleo e aí, né? Parece uma fritadeira mesmo, com óleo, imersão, né? E daí é, eu coloquei aqui, ó, quinzenal, né? Trimestral. É sempre bom ver dependendo das condições do ambiente ali, a proteção plástica, ela pode ressecar, tá? E aí, se necessário você trocar, tá? Cozinha industrial, principalmente cozinha de hospital, tá? É, é bom você ter uma atenção maior. Quarto de hóspedes, né? Trimestral, semestral aqui, né? Tá vendo que basicamente é o máximo 3 meses, né? E algumas tem que ser diário aqui. Por exemplo, ó, um que quase ninguém entende que ele deve ser diário é o DPS, que fica lá na parte de baixa tensão. Por que que eu falo que é diário? Porque o DPS, embora ele tenha né, aquele vidrinho para você ver lá na medição, você não vai sempre na medição, né, da unidade consumidora aí, né, do hotel aí. Não é todo dia que você vai estar lá, principalmente se você não é da manutenção, tá? Mas mesmo quem é da manutenção não tem esse hábito de olhar. E daí o DPS, ele tem o LED, né? Os modelos mais caros aí tem um LED, né? E aí é bom todo dia se olhar lá. Se o LED tiver verde, ele está funcionando.
Se ele tiver vermelho, você tem que trocar urgentemente, porque provavelmente o último surto que aconteceu, ele não suportou e daí ele saiu de operação. Então você tem que fazer a troca imediata, tá? E geralmente ele suporta em média 4.000 ou um pouco mais aí surtos, tá? O ruim que tem surto aí que acontece às vezes 20, 30 surtos aí por segundo, às vezes, né? Aí por isso que ele tem essa tolerância aí de 4.000, mais ou menos 4.000 surtos aí que podem ocorrer. Então vocês vão pegar todas as áreas aqui do hotel, né? E arbitrar as manutenções aqui, né? A periodicidade, o tipo de atividade e o equipamento que tem nesses locais aqui lá no Hotel Eco Resort, beleza? Então é isso, pessoal. Deixa eu parar. Aí, Wilton, beleza? Pois dá uma conferida aí, tá? Eu já vou parando aqui a gravação, tá? Porque a minha outra turma já, como se diz, o spam aqui já tá aparecendo aqui diretão, Então tá bom? falou aí, com Deus. Alô, fica com Deus. Até quarta-feira que vem. É quarta, aí em manutenção e operação do CEP, tá? Na UTOC. Mas. Falou, Wilton. Falou.